Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Aline Anhesini, eu sou da Target Diálogos. A gente vai começar essa terça-feira fria, né, com mais um Target Talks, nosso 41º Target Talks. Eu gostaria muito de agradecer vocês que têm nos seguido aí nos nossos Target Talks, né? Estou aguardando o pessoal entrar aí alguns minutinhos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que nesse momento, né, desse novo normal, desse período que a gente ainda está quase 60 dias já em pandemia, né? A gente vai ter a presença de uma profissional super gabaritada, que é a Lília Maris, que vai trazer para a gente alguns estudos dela. Ela vai compartilhar com a gente metodologias ágeis e como as profissões vão ser revistas agora nesse novo normal, né? Então aqui no nosso Target Talks a gente sempre fala de formas de resolver os nossos conflitos, diálogo como ferramenta de solução de conflito, que é, na verdade, uma ferramenta super importante hoje nas empresas, né? E aí a Lília vem trazer como a gente vai fazer isso no nosso dia a dia, né? Então eu já agradeço a presença de vocês, se puderem encaminhar aí o aviãozinho. E a gente espera as perguntas também, que eu acho que a gente tem que aproveitar a agenda da Lília super corrida aí. Ela é de Salvador, a gente está só esperando ela entrar aqui para a gente já começar o nosso bate-papo hoje super especial. A Lília ainda não está aqui, já coloco ela aqui ao vivo. E aí, só lembrando para vocês, no nosso 41º Target Talks, a gente tem trazido temas de solução de conflito. E hoje, já considerando esse novo normal que a gente está, esse corona crise, que eu uso bastante da minha xará Aline, do Ferinhas da Tia Aline, a gente tem que repensar um pouco como está acontecendo e o que a gente vai levar de tudo isso, né? O que mudou na nossa rotina, no nosso dia a dia sobre isso, né? Então é importante que a gente consiga trabalhar tudo isso. Deixa eu só ver se a Lilian está entrando, que eu já estou online aqui. Um ponto importante também que a gente tem visto na nossa rotina é que cada vez mais as empresas se adaptaram nessa rotina de home office, né? E aí a gente vai conseguir, com os insights, com essa mudança de mindset, capturar aí com a Lília o que ela tem feito, como metodologias ágeis podem nos ajudar. A Lília já está conosco. Olá, Lilian, bom dia, bem-vinda. Acho que nesse momento que a gente está vivendo é muito importante a gente mudar um pouco o assunto, trazer experiências e essa mudança aí de mindset. E trabalhando nesse home office, homeschooling, né? Hoje eu tenho um pequeno aqui que está agitado, deve estar aparecendo uma vozinha aí no fundo, que ele já vai se acalmar. Oi, Lilian. Bem-vinda. Estou só aguardando a conexão da Lilian. E obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Aqui em São Paulo está uma manhã super fria. E a tecnologia nos aproximando, né? A Lilian está em Salvador. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Transmitir ao vivo com a Lilian. Espera que a Lilian já está entrando, pessoal. Para quem não conhece a Lilian ela tem uma formação super especial em metodologias ágeis, ela é coach, master coaching, né? O Rio de Janeiro está com céu de brigadeiro, aqui também tá, viu, Elaine? Bom dia. Só tá muito frio, que eu não sei se tá mesmo frio aí. A Lilian tá só se conectando, só um minutinho que ela já vai estar online com a gente. A Lilian vai trazer um pouco da sua experiência e também um pouco do que ela tem compartilhado nas redes sociais dela também, sobre essas experiências, esses novos skills. Ela está um pouquinho com problema de conexão, mas a gente já vai colocá-la aqui ao vivo.
Fazer ao vivo é sempre um desafio, mas é um desafio bom, é positivo. Obrigada a todo mundo aí que está presente. Imagina, Lília, tá? Dentro dos 5 minutos iniciais aí que o... Olá, bom dia. Bom dia. Antecipo aqui pedindo desculpas. Aqui na Bahia é Imagina. feriado, eu tô na praia e a internet aqui tá muito complicada. Mas Ah, é eu tenho feriado certeza que a gente vai hoje? conseguir. Aqui na verdade, ontem, hoje e amanhã, e ainda suspenderam a quinta e sexta. Então, a semana inteira off, total lockdown. Ah, você devia ter me avisado, coitada, desculpa atrapalhar aí Não, sua rotina. imagina. Mas assim, o fluxo continua o mesmo, continuo atendendo, fazendo todo o trabalho. Mas enfim, a conexão aqui realmente já não é tão perfeita como é lá na rede local, né? Na rede em casa. Deixa eu ver se eu Sim, consigo posicionar aqui melhor. Peraí, para ver se a gente. Assim. Bora lá. Acho que eu consegui tá aqui. ótimo. Estou sentada próximo do servidor aqui para que a gente não tenha o risco de parar. Tá ótimo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está no 41º Target Talks, então eu faço conversas, como a gente falou, com algumas pessoas para trazer soluções de conflito, formas de utilizar diálogo, visão do judiciário. E a gente estava bem focado na época da pandemia e do corona crise, que eu tenho copiado a Aline Leite, lá nossa amiga comum, que ela fala de corona crise, né? E agora a gente passou desse momento, né? Porque a gente já viu que isso é o novo normal. E Sim. aí eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência para essa mudança de mindset dos profissionais. Então a gente já está no momento que a situação já está posta. Então agora a gente já tem esse momento e como a gente pode aproveitar de tudo isso, né? O que você tem visto? E aí eu acho que a Lília pela Lília, eu acho que você pode se apresentar também para o pessoal que não te conhece. E obrigada por ter aceitado o meu convite. Com certeza, Aline. Gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conteúdo e de experiência. Eu acredito que a gente está na era da experiência. Então, compartilhar um Sim, pouco da minha experiência, né, como profissional, como indivíduo. Eu acredito que não existe a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Nós somos uno, nós somos único. E dentro deste lugar, a gente vivencia experiências distintas. Então, compartilhar sim, aqui com vocês. O meu primeiro papel grande é ser mãe. Então, eu sou mãe de Arthur e de Luma. E dentro dessa competência desenvolvida como mãe, como gestora, como líder, eu sempre empreendi. Então, desde os 18 anos, tive vários empreendimentos, vários CNPJs abertos e fechados. legal. Em 2015 foi a minha última operação aqui ainda no Brasil, quando eu liderava uma grande marca, uma franquia de uma grande marca. Tinha um time de aproximadamente 100 colaboradores. Mas eu cheguei a um ápice de um momento onde a gente encontra um sucesso, mas não tinha realização. Então, sucesso sem realização, para mim, é igual a fracasso. Eu tinha Sim, tudo que para todo mundo era uau, sensacional. Você tem uma loja linda, você tem um status, uma posição, um time, mas tinha um vácuo, tinha um eco. Não era o que eu nasci para fazer. O que eu gostava de verdade era desenvolver o meu time. O que me dava sim, muita satisfação e muita alegria era desenvolver o time. Então, daí eu fui tendo coragem, que aí cabe muito com o momento que nós estamos vivendo, né? Ousadia e coragem de assumir os ônus e os bônus de transitar. Fazer uma sim, transição de carreira, fazer uma transição de cidade, fazer uma transição, qualquer transição que seja, ela realmente traz esse momento de dor, de coragem, de ousadia, de resiliência. Então eu topei viver esse momento e desde 2015 eu faço imersão de autoconhecimento, autodesenvolvimento na minha vida e a partir desse lugar eu tenho colaborado no desenvolvimento de outras pessoas, gestores, líderes, pessoas que realmente eu entendo que são multiplicadores. Então, essa é um sim, pouco que da legal. Lília, de onde eu vi como empreendedora, como gestora, e eu parti do seguinte princípio: se eu impactar e desenvolver positivamente gestores e líderes, eles podem ser multiplicadores. Então, o meu Exato. alcance vai ser maior. E o caminho que eu encontrei por ser o meu eixo de comunicação, negócio, business, então eu entendi que seria muito bacana eu trazer essa paixão,
esse meu talento, esse valor único, para um universo em que eu estava inserida, em que eu já tinha domínio, em que eu já tinha um Transitar. repertório construído. Então, foi a partir daí que surgiu a Lilian Consultora, a Lilian Coach. Eu fiz várias formações no Brasil, fora do Brasil. E foi quando, em 2017, eu resolvi, junto com minha família, esposo e filhos, que a gente queria fazer uma experiência internacional. Então, eu já tinha, na verdade, experimentado morar fora na adolescência. Fiz o processo de intercâmbio, sempre fui apaixonada por idiomas. Minha primeira formação foi com foco, não vou ficar no Brasil, quero explorar o mundo. E em 2017 nós entendemos como família que seria bacana experienciar isso. A questão da experiência novamente, né? A possibilidade de expandir repertório. E nós topamos morar no Canadá. Então, eu acabei de chegar do Canadá, no Brasil. Eu cheguei aqui em fevereiro. Em março, lockdown. Então, nós aterrissamos aqui em fevereiro. Passamos 2 anos morando no Canadá. Eu fui fazer uma especialização em gestão de projetos, em metodologias ágeis. Então, dentro desse lugar, né, num país como o Canadá, que, na verdade, é completamente disruptivo para o que a gente entende de criação e formação no Brasil. A gente está falando de temperaturas extremas, menos 40, foi o que eu peguei lá. Temperaturas extremas, cultura extremamente diferente, a maneira como se enxerga a vida, de valores, de acesso, que a gente brinca tanto aqui, né? A não posse, sim, o acesso, algo que lá é o normal. E a partir disso a gente foi desenvolvendo essa experiência no Canadá, mas aí vai no chamado de valores, porque valores norteiam as nossas decisões. E no momento de decisão, nosso destino é traçado como família. Nós decidimos que era hora de voltar para o Brasil. Sem saber do que estava por vir, sem saber nem imaginar de corona, mas a gente entendeu que era momento de estar em família. E aí eu trago as analogias da vida do voltar para casa. Nós somos convidados a voltar para casa. Hoje eu estou aqui no Brasil, em Salvador, Bahia, e tenho desenvolvido esse trabalho. E o que é bacana, Aline, compartilhar aqui com todo mundo, por sinal, sejam muito bem-vindos, Evandra, Lu Funda, sejam muito bacana ter todos vocês aqui e poderem me ouvir. Esse projeto estava para dar andamento, ele era um projeto que eu estava segurando mais um pouco. Mas o momento pediu em que eu manifestasse e que eu externasse esse projeto. Então, era um projeto que eu estava no primeiro momento chegando, eu tinha 1 mês de Brasil apenas, né? Reconectando família, estabelecendo o que realmente a gente queria desenvolver aqui, readaptando as crianças. A minha filha saiu daqui, mas foi alfabetizada em inglês, então ela voltou precisando reaprender o português. E todo um processo de adaptação de família, mas ao mesmo tempo eu entendi que quando a gente tem um chamado, a gente não pode abrir mão dele, porque foi dado a nós, confiado a nós, esse dom e esse talento. E eu vi entre os amigos muitos empreendedores sofrendo, sem saber para onde ir, o que fazer, perdidos nesse novo normal que a gente tem ouvido tanto falar. Sim. E eu entendi que era hora de servir, eu entendi que era hora de entregar as competências que eu desenvolvi até aqui para facilitar essa jornada. Então, eu entendo que assim como você, assim como eu, o nosso papel é muito de facilitar os processos, facilitar a comunicação, facilitar as soluções de demandas que aparecem. Então, é desse lugar que eu tenho ajudado profissionais a aceitar, ressignificar e transformar para esse novo normal. E olha que interessante, né? Porque você volta nesse momento justamente de ressignificação, né? E o que realmente importa nas nossas carreiras, né? Que a gente tem vivido isso na Target, como a gente falou um pouco, sobre... Eu tenho dado várias palestras sobre diálogo como ferramenta de solução de conflito. E aí muitas empresas têm visto isso como um skill super relevante, super importante, e de um lugar que as pessoas estão reavaliando se você sabe conversar para resolver conflito, né? E aí um pouco do que você viveu, como as metodologias ágeis poderiam nos ajudar, como você tem visto isso agora nesse momento? Uma coisa que eu tenho compartilhado muito com os líderes executivos e gestores, e é muito importante que as pessoas entendam, é que a questão da adaptação, ela é fato. Todos nós vamos precisar nos adaptar. E quanto mais você resiste, mais dor. É aquele processo de fricção que você fica lá resistindo. Não, eu quero o meu novo normal, eu quero o meu novo modelo.
ele não existe mais. Ah, Lília, isso é utópico, é ideologia. Não, não é, porque a gente está falando de neurociência sobre um processo de... Desculpa se tiver muito ruído, me avisem para ver se eu peço o pessoal aqui para calar um pouco. Tranquilo. A neurociência explica, tem o Poder do Hábito, tem um livro do Brandon Burchard que fala sobre a questão do hábito para alta performance. 66 dias, você repetindo um novo padrão, isso se torna um hábito. Então, nós estamos construindo esse novo padrão. Isso começa com o nosso mindset, tá? Então, o que acontece? As pessoas que estão achando que esse processo de adaptação ele pode ser longo prazo, não cabe mais. Há uma transformação do forecast para o nowcast. Eu preciso fazer projeções agora e pontuadas. Como é que eu faço isso, Lilian? Você precisa ser adaptável, porém de forma ágil. Senão você vai perder elasticidade para acompanhar esse novo normal. Então, o que eu tenho trabalhado com as pessoas é que nessa quarentena, mais do que nunca, você está tendo a oportunidade de desenvolver musculatura para quando ela passar, você já está pronto. Você está lá apto a desenvolver o que o mercado pediu, o que sua empresa pediu, o que sua família pediu, ou o que quer que seja. Então, há um novo termo sendo utilizado no universo dos CEOs, que é adaptabilidade. Você precisa ser adaptável, porém você precisa ser ágil. Então, você precisa ser adaptável de forma ágil. Esse é um conceito que a gente traz, e aí tem inúmeras ferramentas que a gente trabalha para poder acessar esse ser adaptável de forma ágil. Mas o ponto focal é você deixar de resistir. Porque quando você resiste, você perde a oportunidade de dar o passo. E aí você não está ganhando musculatura para poder alcançar o que você deseja. Perfeito. Eu acho que essa analogia é muito importante para a gente. E a gente tem um cenário também aqui na Target que a gente trabalha com mediadores, né? Então, esses mediadores é um terceiro imparcial que resolve conflitos e é multidisciplinar. Então, a gente tem visto uma super projeção, porque aqui você junta gente de todas as áreas para fazer e que já tem naturalmente um mindset um pouco diferente. Mas nesse momento, Lili, a gente está tendo alta demanda pelo online, por se conhecer essa metodologia, na verdade esse Instituto da Mediação, que já desde 2015 existe no Brasil, acho que você pegou uma parte que estava fora, mas 2016 começou um pouco, 2017, e aí a gente acaba tendo agora uma oportunidade de rever tudo isso e o mediador desenvolver esses skills que você está colocando e se adaptar, porque a gente sempre se adapta a cada mediação, a cada problema que nos é trazido, a gente se adapta. Então, eu acho que tudo isso seria muito relevante, por isso que eu achei que fazia todo sentido você estar com a gente para trazer tudo isso. A gente recebeu uma pergunta aqui, o que são essas metodologias ágeis, né? E nesse momento que a gente está para ser... E nesse momento que teremos que nos reinventar como profissionais em casa. Então, na verdade, a metodologia ágil é o que o próprio nome já diz. Ela é ágil porque ela precisa ter um pace mais rápido. Você precisa incrementar as transformações de forma mais rápida. Então, nada mais é do que você tem um método de fazer algo. Vou trazer de uma forma bem simples. Você tem uma forma de fazer alguma coisa. O que a gente faz? A gente para um momento, analisa esse processo para poder entender quais formas você poderia de incrementar para fazer isso de forma mais ágil. Na verdade, o meu convite é assim. Como vocês que são mediadores aí, o que vocês fazem? Vocês conseguem olhar de um afastamento necessário para poder ver um ponto cego que alguém não está vendo dentro dessa relação. Então, essa forma ágil de fazer, às vezes acontece com o olhar de um terceiro ou com um processo que você faz e que a gente faz uma pequena transformação. São processos fáceis, às vezes mínimos, mas que geram um impacto absurdo. O processo de metodologia ágil, ele chega muito fortemente nas empresas da indústria de tecnologia. Por esse motivo, tecnologia, ela transforma de forma muito rápida. Dentro de gestão de projetos, a gente fala que existem alguns modelos, mas o modelo que se mais implementa é o modelo de gestão ágil, waterfall, que é a cachoeira, que cai em camadas. Esse processo está muito ruído para vocês? Não. Não está me ouvindo bem, porque o pessoal está conversando. Estou ouvindo bem. Pega a boca para fazer um silêncio para mim aí, filha, por favor. Ao vivo é assim, tá, gente? Desculpa. Sim, o meu também está conversando aqui no fundo. Então, o que acontece? Dentro desse modelo waterfall, a água cai.
eu não posso interromper ela aqui, dela cair. Ela tem um caimento continuado. Esse processo ágil vem da ideia de você construir na sua mente, eu não preciso estar com A todo pronto para começar B. Eu não preciso estar com B todo pronto para começar C. Eu continuo desenvolvendo esse projeto de forma sistêmica e vou aprimorando o que eu preciso na jornada. Então, é aquela frase meio clichê, mas todo mundo conhece. Feito é melhor do que perfeito. Coloca o time em campo, começa a desenvolver o que você precisa fazer. Não espera a quarentena passar. Começa a ganhar essa musculatura aí, agora, onde você está. Isso é ser ágil. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Eu acho que do que a gente conversou e do que eu li que você tem desenvolvido, eu acho que o ponto é não esperar, porque você conversa com muita gente, eu tenho trazido várias pessoas, desde empresários até juízes, todo mundo está se movimentando mas todo mundo está pensando que vai parar, né? Que a hora que acabar, acabou tudo e o que a gente fez até agora não vai ser utilizado. Mas eu acho que aí é um engano, né? Porque a gente está fazendo coisas para a quarentena, mas o ponto é, não vai deixar de fazer essas mesmas coisas depois. E quanto menos resistir, como você falou, eu acho que é o melhor mesmo, né? Você acha que... Diga, desculpa. Não, pode falar. Eu compartilhei essa semana com a minha audiência lá do meu canal sobre as fases que toda crise ela passa. Então, existe a primeira fase, que é a confusão. Será que ela existe? Será que ela não existe? O que é que está acontecendo? Existe a segunda, que é, ok, eu aceito e me adapto. E quando eu me adapto, eu tenho um chamado para o call to action. Ou seja, eu me permito entrar em ação. Depois vem um processo de transformação. Como é que eu me transformo? Existem várias formas, mas o conteúdo que você está consumindo aqui já é um processo de transformação. Exatamente. Você está expandindo o seu repertório de alguma forma ou de algo que você não conhecia. Então, eu paro da confusão, eu venho para a adaptação, eu começo a aceitar a transformação e a partir dessa transformação eu começo a alcançar o próximo nível. Então, eu começo a expandir meu repertório e ter capacidade de incrementar com os aprendizados que eu tive até aqui. Sim. E as pessoas têm falado que tem muita live para pouca life, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar essas lives, porque eu acho que é muito conhecimento. Eu acho que as pessoas saírem, e eu tenho feito desde a primeira semana, do dia 18 de março, eu acho, da primeira semana que começou o movimento, a gente fez uma primeira live. E daí para cá, a gente tem feito, você vê que a audiência continua, as pessoas acessam depois, porque realmente é um momento, como você falou, de buscar algum aprendizado ou alguma reflexão, né? E isso faz todo sentido. Eu vi várias suas também que estavam super interessantes, porque a gente tem que trazer a vida como ela está agora, né? E já mudei o discurso no meio, viu, Lília? Que antes a gente falava como vai ser pós-pandemia. Não, não vai ter o pós. Como está sendo agora, na pandemia, perfeito. De acordo com o que a gente está mudando. E os 66 dias já estão chegando, né? Porque eu acho que do oficial, acho que chega essa semana, né? Isso é um ponto importante. Estamos na semana crucial. Nós estamos na semana crucial da implementação desse novo hábito. Isso que você trouxe é bem legal, porque assim, eu brinco dentro dos amigos, cada um tem um feed que merece. Se você não está gostando, muitas pessoas questionaram, mas tem muita live, tem muita live. Cara, se você está com muita live que não faz o menor sentido para você, é porque com certeza você está seguindo pessoas que não deveriam estar seguindo. Então, quando você encontra algo relevante, entregando um conteúdo que é importante para você, aquilo vai cair como um bálsamo. Uau, que massa! Se eu pudesse, teria inúmeras lives aqui que eu passaria o dia assistindo. Porque eu também. São pessoas que geram, entregam valor. Então, a minha reflexão sobre esse ponto que você trouxe é: se você está incomodado com o que você está assistindo, é porque você precisa fazer um filtro do que você está seguindo. Então, começa lá, pensamento gera um sentimento, sentimento gera uma ação e uma ação gera um resultado. Não está gostando do resultado? Volta lá, ok. Quem é que eu estou seguindo? Por que eu estou seguindo essas pessoas? O que é que ela gera de valor para mim? Não gera, não está agregando? Deixa aí, tá tudo bem, né? Certo, errado, não. Sem julgamento. Só deixa eu ir, libera espaço para que outra pessoa siga e que faça sentido para ela. Exatamente, porque se está tendo é porque está tendo demanda, e eu só tenho a agradecer as pessoas que estão dedicando tempo, como a gente, para trazer conteúdo de qualidade e aquele acesso a discussões super necessárias, né? Que normalmente a gente não tem muito como parar para pensar sobre o que a gente está falando agora, né? Eu acho que é bem interessante isso. Deixa eu só pegar aqui uma pergunta. Quais seriam esses novos skills, na sua opinião? Quais seriam esses novos skills?
Tem 5 deles que eu listei essa semana. O que eu tenho feito muito é trabalhado com uma curadoria. Então, eu busco hoje o que são tendências no mundo. Eu faço uma curadoria estratégica para traduzir de forma muito simples para as pessoas em que eu compartilho aqui na minha audiência, mas também para os executivos que eu trabalho, gestores e líderes. Então, dentro do que eu pesquisei das maiores consultorias do mundo e do que eu tenho lido sobre o que está acontecendo nesse novo normal, e para algumas pessoas esse novo normal já chegou, para a gente está caminhando, são 5 skills bem importantes e estratégicos. O primeiro dele é o mindset digital, digital skills. Então, o que isso quer dizer? Você precisa ter um mindset digital. Lília, mas eu não sou de TI, mas eu não tenho nada a ver com informática, eu não gosto de tecnologia. Não é disso que nós estamos falando. Falar de codificação é um ponto a mais, que é a nossa nova matemática. Se você puder desenvolver isso, bingo, você vai sair na frente. Mas não é dessa competência que eu estou falando. Eu estou falando da sua capacidade de interagir. Ou seja, home office veio para ficar. Você está vendo aí grandes indústrias. Dá um exemplo, né? Do que seria esse digital skills. Facebook essa semana notificou de que as operações vão ser home office. Você está vendo grandes indústrias. A maioria dos meus clientes entenderam que home office é uma redução de custo estratégica para o negócio deles. Então, está todo mundo Sim. mudando esse padrão. Se você não desenvolve a competência de estar aqui, como eu estou aqui com a Aline agora, interagindo, conversando, aprendendo a ter essa dinâmica de eu estou aqui na live, eu vou entrar aqui em ferramenta, como é que eu me articulo, como é que eu me... Tudo isso é um mindset digital. Tudo isso é alta performance digital. Então, é quebrar essa resistência do que é tecnologia para que você possa ter, porque é uma tendência de um caminho sem volta. Esse foi o primeiro. Sim. O segundo, a gente fala sobre skills cognitivos. Eu ia falar em inglês. O que tranquilo. Skills por trás? Simples. Não dar mais para você não usar o que é estratégico para você de forma rasa, incipiente. Você precisa usar de forma estratégica. O seu cérebro precisa ser solucionador de problemas. Dentro do seu time, na sua operação, na sua empresa, qualquer ecossistema que você esteja inserido, é necessário, e o que se pede é que você seja um formador de opinião crítico. Lília, então legal. Como eu posso desenvolver essa habilidade cognitiva? Expandindo o seu repertório. Então, é ler mais, é ser curioso, é você buscar coisas de fora do seu... eu trago um rótulo muito... assim, as pessoas compartilham comigo muito. Eu atendo alguns médicos e dentro dessa perspectiva eles falam, mas eu só sei tudo sobre medicina. Então é aquela pessoa que está tão envolvida na área de atuação que não consegue olhar para outras frentes. Advogado, eu só sei tudo do universo do campo jurídico. Hoje as relações vão muito além do que ponto. É sistêmico. É sistêmico. Então você tem que olhar em que momento você está inserido. O que é que faz sentido? De onde que vem esses valores que você está externando hoje? É preciso você aprofundar mais. Não dá para a gente manter aquele padrão raso, porque realmente isso vai ser uma linha de corte. Isso é fato. Então, desenvolver essa capacidade de ser estratégico, de conectar os pontos, de articular. Poxa, essa experiência que eu tive lá atrás do meu primeiro trabalho, poxa, eu posso compartilhar ela aqui. Então, como é que eu trago as competências que eu desenvolvi lá atrás como numa profissão que não tem nada a ver mais com você hoje, mas que você pode trazer? Vou trazer um exemplo meu. Eu tenho formação e master em design de interiores. Porque a indústria que eu trabalhava era da decoração. E as pessoas perguntam, caramba, Lília, você hoje trabalha com gestão de projetos. Cara, o mindset que eu desenvolvi no planejamento de uma reforma, eles cabem completamente no que eu faço. Qualquer lugar. Sim. Então, são esses processos que você aglutina na sua jornada, em que você consegue conectar os pontos e traduzir de forma assertiva. Então, você ter essa capacidade cognitiva de utilizar o seu cérebro, não só para olhar aqui, a Aline vai me falar sobre profissão do futuro. É só isso que eu vou falar com a Aline? Não. Eu vou falar de todas as frentes que houver possibilidade de eu compartilhar aqui. O que é que casa com esse assunto? De onde é que vem? Por que esse profissional vai mudar? O que é que está por trás desse sentimento? Então, tudo isso é você usar o seu skill cognitivo. Daí, o terceiro é o social and emotional skills. É o emocional, é o social. Todo mundo pensa que essa nova era tecnológica, Aline, o protagonismo é da máquina. Não é. O protagonismo é do humano.
Se você está achando que você pode ser substituído por máquina, é porque você utiliza ou faz um trabalho desumano. Então, isso é uma frase que a nossa querida Lígia Zottini Da compartilha Liz. muito nos trabalhos dela. Mas se Sim, o trabalho que você faz ele é desumano, ele é para a máquina fazer. Então, o sim, que a gente fala aqui? A pessoa que tiver habilidade socioemocional sai na frente. Como é que sim. eu sei se eu tenho isso? É a sua capacidade de empatia, é a sua capacidade de escutativa, é a sua capacidade de engajamento. Teve um ponto que para mim é crucial, a sua capacidade de servir. Qual foi a última vez que você Exato. fez um serviço voluntário? Qual foi a última vez que você contribuiu dentro da sua organização com algo que você sabe, que ninguém sabe que você sabe? Isso é desenvolver Colaboração, competências. né? Estamos na economia colaborativa. Então, é o quanto você pode Exatamente. entregar a partir do que você construiu até aqui. Então, esse é um skill que você tem que botar para fora. Deixa todo mundo saber. Conta, espalha, porque nós estamos na era colaborativa. Quarto ponto, estamos chegando lá. No quarto ponto, leadership skills. Quem acha que liderança é só para o gestor, para o CEO, para o executivo, se engana. Esse skills, essa competência, hoje ela faz parte de todos nós. Então, se você, eu conheço inúmeras pessoas em que eu trabalhei que dizem assim, não, mas eu odeio liderar gente. Eu não sou líder, eu não tenho nada a ver com liderança, eu gosto de fazer parte do time, entregar meu pacote de trabalho e deu. Nesse novo normal, as pessoas vão precisar começar a ser líder de si, principalmente. Por quê, Aline? Por um simples motivo, você é o seu branding. E se você não é Sim, capaz de fazer uma liderança que você possa mostrar, engajar e para os outros. entregar isso, você não consegue desenvolver e se manter nesse novo normal. Então, mais do que você ser líder, o gestor ser líder, você, onde quer que você esteja inserido, você precisa desenvolver essas competências. Como é que eu atribuo uma evidência disso? Não ter medo de ser visto. Aceitar a vulnerabilidade. A frase que eu uso muito com Exatamente. as pessoas que não aceitam assumir esse lugar de liderança é: se sinta confortável no desconforto. Não Sim, consegue. perfeito. Permita-se se sentir confortável no desconforto. Se você topa assumir esse Perfeito. lugar, está tudo bem. Ah, Lilian, nunca fiz live. Teve um empresário que eu convidei para dar entrevista. Ele, meu Deus do céu, eu nunca fiz live. Não... Cara, top. Bring the joy. Se divirta nesse lugar de desconforto que vai dar tudo certo. Então, é esse nível Sim. de liderança que a gente convida as pessoas para esse novo normal. E por último, que eu E é já uma falei para a coragem Aline, de estar nesse, né? É uma coragem de estar nesse lugar, né? exatamente. Lá no início da minha carreira, Aline, engraçado isso, eu me intitulava como coach de coragem. Ah, Porque que dentro legal. da minha jornada, uma das coisas que eu mais trabalhei era a coragem. E tem uma autora Que que eu legal. acompanho muito o trabalho dela, americana, Brené Brown, e ela desenvolve Também, muito muito bom. isso. Então, Sim, assim, o fato de você ter coragem é cor, coração, agem e agir. É você agir com os princípios do seu coração. É você não ter vergonha, você não tem medo de quem você é. Então, coragem é crucial nesse novo modelo. E aí, a adaptabilidade, que, assim, todos os autores que eu li e estudei sobre esse momento que nós estamos, eles falam só adaptação. Eu, por ser uma gestora de metodologias ágeis, entendo que a adaptação só não é suficiente, porque você pode precisar de um tempo muito longo. E aí, já para se era, não dá adaptar. tempo. Então, você precisa ser ágil na sua adaptação. Então, a adaptabilidade é você aceitar que precisa se adaptar de forma ágil. E aí é reinventar, e aí é co-criar, é entender que você não precisa estar 100% perfeito para entrar em ação, mas fazer com o que você tem. E com certeza a gente aglutinando essas informações de entrega, de intenção, vai dar certo. Tá bem Perfeito, aí? Lilia. Estamos Nossa, gostando? Estamos tendo a pena? perfeito. Tem um monte de coisa aqui. Principalmente aprender. Tem uma pessoa que colocou uma mensagem, a Elaine, falando que com certeza não podemos sair desse momento sem ter investido em nós, porque a gente está vivendo um momento de grande aprendizado, principalmente de viver consigo mesmo. E eu acho que aí a gente consegue pegar vários dos skills que você colocou como essenciais, né? E aí para o meu público que está aí de grandes mediadores, de gestores de mediadores do Brasil todo, tá? Eu estou vendo várias pessoas conhecidas.
que a gente diz o seguinte, a gente já tem um skill aí que a gente já está dominando, viu, Lília? Que é o da empatia, da escutativa, que a gente inclui Massa. também o parafraseamento. Então, no momento que a gente está, tá aberto para tudo que vem, sabe? E um dos requisitos do mediador que cabe em qualquer pessoa, e por isso eu tenho dado alguns treinamentos de empresas também, é que as pessoas precisam aprender a se colocar no lugar do vazio, né? Ela precisa, eu gosto muito dessa Perfeito. colocação que a Dulce Nascimento colocou, é que quando você recebe uma demanda do seu chefe, e agora no home office eu acho que tem um papel muito importante, nunca levar pelo lado pessoal, né? A gente não pode achar que ele está falando uma coisa que te atinge pessoalmente, que aí você estando nesse lugar de vulnerabilidade, você recebe de uma forma melhor, né? E essa parte da comunicação não violenta nos dá esse autoconhecimento, né? E a Lígia também fala sobre os algoritmos, né, Lília? Que se você não se conhecer a si mesmo, os algoritmos vai conhecer. Então a Sem gente precisa sombra de dúvida, eles mesmo. estão nos hackeando. Exatamente. Então a gente precisa se conhecer para tratar melhor. Tem uma pergunta que é gestão 4.0, na sua opinião. A gestão 4.0, ela vem do princípio da revolução 4.0. Nós tivemos as revoluções, né? 1, 2, 3, a revolução industrial, e agora a gente vive uma nova revolução, que é a revolução digital. Essa revolução é conhecida como a revolução 4.0. E por isso a gente fala da necessidade de implementar uma gestão 4.0. Por esse novo momento que a gente vive, onde a gente tem uma transição para uma era digital, e dentro disso a gestão também precisa ser implementada de forma estratégica. Tá, perfeito. O que a gente tem visto aqui, eu trouxe algumas empresas também, que eu sabia que sua agenda estava super corrida, então eu nem te antecipei isso, mas eu acho que é tranquilo, porque você tem toda a competência aí para o ao vivo. Algumas empresas já falaram que muito rapidamente, todas elas colocaram uma coisa interessante, que todas estavam se preparando para esse mundo tecnológico, algumas já tinham home office uma vez por semana, e como você Certo? colocou, tem alguns empresários que já viram o custo menor, né, nesse momento, mas muitos conseguiram, em tempo recorde, colocar a sua operação funcionando e não vai voltar mais. Tem empresas entregando prédios, tem empresas, grandes decisões foram tomadas via Zoom, via Teams, via Webex, todas as plataformas disponíveis, né? E o judiciário, não sei se você leu algumas notícias, também está se colocando dessa forma, né? E aí a gente tem visto que as pessoas têm aceitado, as pessoas têm um pouco de medo da tecnologia. Então, eu acho que nós que estamos tendo esse acesso, essa oportunidade de ter esses conteúdos, devemos pegar todos esses skills que você tem e também ter coragem de explicar que a gente quer ficar nesse lugar. Porque na medida que a gente resistir, e esses skills que você colocou, não sei se você concorda, eles nos colocam num lugar de confortável quando a gente está longe da nossa gestão, né? Porque você tendo Sim. esses skills que você citou, ele me traz mais poder para estar longe disso. O que você acha? Você trouxe uma indústria que é bem importante, que é a indústria jurídica, né? A indústria do direito. Por sua característica, ela já é conservadora. Por incrível que pareça, Sim, muitos dos meus clientes são escritórios de advocacia. E eu que legal. percebo, é bem legal isso, trabalhar com esse universo, porque eu percebo que eles, em algum momento, eles desejam, mas acham que é algo muito distante. Acham que é algo Sim, muito remoto, não vai acontecer no direito. E a gente tem acompanhado que já é uma realidade, que já é um caminho sem volta. Então, o que eu entendo que precisa existir é uma transformação, primeiro, do mindset. Ele precisa começar a pensar digital para depois incrementar nas suas atividades e nos seus processos esse exato. novo padrão, esse novo modelo. E o que você está fazendo aqui, entregando esse conteúdo, compartilhando experiências, é mostrando que é sim acessível e que é capaz. O Sim, que não pode é a pessoa se manter nesse lugar que você disse. O que é zona de conforto? Nada mais é do que você estar num lugar que você conhece. O que é desconfortável? É fazer algo que eu não sei se eu sei, que eu não sei se eu tenho confiança. Porém, o que a gente não tem é porque a gente não sabe e não conhece. Então, o que é importante hoje? Você sair desse lugar de não saber o que pode acontecer, o que pode ter. Porque quando você não exato. tem esse conhecimento claro, você perde o seu poder. Conhecimento é poder. Nós estamos na era do conhecimento. Não importa o frame, o importa é o conteúdo. Então, se você Sim, tem a clareza de que, ok, isso pode gerar valor, isso pode contribuir para a minha carreira, para a minha empresa, para a minha jornada, exponha que a competência ela vai vir junto, que o conhecimento vai vir junto, que as oportunidades vão vir junto. sim. Isso é fantástico. Semana passada eu tive uma oportunidade de
fazer um treinamento, né, que foi um treinamento de aprendizado. Era um treinamento aparentemente tranquilo, de um assunto que eu dominava, era trazer para alguns mediadores do tribunal aqui de São Paulo conhecimento sobre mediação online. Como seria essa nova mediação online, quais eram os skills necessários para isso e os cuidados. No meio da palestra, assim, já era um treinamento mesmo de 2 horas, lá pela 1 hora de treinamento, de repente começou quase uma revolução no meu treinamento online. E aí, depois disso, eu consegui driblar e atendi o que as pessoas queriam. Eu fui empática com a necessidade que não era o que eu estava falando, eles tinham outras necessidades. E aí eu mudei tudo, o repertório, e depois eu recebi vários pedidos de desculpa e o chat ficou muito movimentado, que as pessoas, não para a apresentação, continua. E não tem cabimento eu continuar onde tem algumas pessoas desconfortáveis, né? E eu me coloquei nesse lugar de vulnerabilidade e comecei a falar sobre o que parecia que algumas pessoas estavam necessitando, né? E aí, para tranquilizar os demais, eu marquei a parte 2. E aí você vê que as pessoas estão tão num conflito, e quando você dá voz para as pessoas, e elas conseguem colocar o que de fato elas estão, na verdade, elas estavam pedindo ajuda, né? E aí foi a capacidade de improvisar, na verdade não foi nem improviso, eu fui empática. Eu falei, eu entendi, eu consigo falar sobre isso, e aí um mediador que estava comigo me ajudou a falar um pouco mais sobre a tecnologia, do que eles queriam exatamente. Mas você consegue ver que nesse momento, quando você dá voz para as pessoas que estão em casa há 2 meses, isso toma uma proporção descontrolada. Por isso que a gente precisa se cuidar para quando a gente voltar, né, para uma rotina um pouco mais próxima do que a gente tinha antes, que eu acho que igual não vai ter, como a gente tem falado, foi uma coisa muito louca. E aí, como que é o ser humano, né? Tem um aspecto bem importante que a gente precisa levantar aqui, que são necessidades básicas de toda e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E uma delas é ser ouvido na essência. Isso é fato, qualquer pessoa é uma necessidade humana nossa. Então, quando a gente permite dar espaço a essa pessoa ser escutada, às vezes ela só precisa ouvir ela mesma falando. Então, é o que você falou, parafrasear. Você está querendo me dizer, então, nas suas palavras, o que você está querendo dizer? Só esse processo que a gente faz é de um desbloqueio, de um impacto tão forte que as pessoas não têm ideia. Então, por isso, eu reforço mais uma vez, numa era tecnológica, o protagonismo do humano é essencial. Enorme. Quanto mais você desenvolver a capacidade de conectar. Alguém comentou aqui que está trabalhando em home office, mas gosta do abraço, gosta do contato. Nossa, não tem pessoa que goste mais disso do que eu. O que eu tenho trabalhado com as pessoas e que eu falo? O momento do contato físico vai ser o momento premium. Vai ser aquele momento em que você vai estar em estado de presença. Se eu perguntasse aqui para as pessoas que estão conosco, dentro do seu time, qual foi a última vez que você, conversando com seu colega lá, você abraçou, você sentou para tomar um café em estado de presença? Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando na intenção. Muita gente não faz isso. Está no celular, está falando aqui, mas está longe. Então, assim, esse estado de presença é que vai ser o nosso convite. Eu brinco com os meus clientes que no momento em que a gente puder estar junto, eu vou fazer um grande encontro com todos eles, mas nesse momento nós vamos estar offline. O que seria offline? Zero de tecnologia. A gente vai fazer uma experiência completamente diferente do que nós estamos vivenciando hoje. Vai ser um momento onde nós vamos estar conectados pela essência. O que meu corpo está pedindo? Dançar, tocar, sentir, abraçar. Esse vai ser o momento premium que nós vamos viver logo em breve, eu espero. Sim. E você sabe que, falando sobre isso, uma executiva de uma ouvidoria de uma empresa, a gente fez um webinar há umas 2 semanas atrás, ela trouxe exatamente isso, que nesse momento de pandemia, o que mudou na vida dela foi que quando ela vai fazer uma reunião, ou quando ela pergunta para a pessoa como ela está, ela realmente quer saber como ela está com muita preocupação. E que antes eram, tudo bem com você? Ah, tudo bem. E aí era um tudo bem, como você falou, era um tudo bem informal, só para falar que tudo bem. E agora não, é o interesse genuíno no outro, né? Que eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar isso, e nesses momentos que a gente estiver junto, isso vai ser sanado, né? Isso é perfeito, porque isso eu estou falando de executivos de gestores de várias empresas, como você está trazendo também, e é a visão deles também. Uma outra coisa que colocaram, eu estou me lembrando agora, foi que aproximou mais as hierarquias. Eu não sei se você já teve se alguém já te falou sobre isso.
Porque aí aproximou mais porque achatou, porque os problemas têm que ser resolvidos mais rápido, né? Porque tá todo mundo longe. E aí falou que trouxe uma sinergia muito maior, uma proximidade. E aí tem o retorno também dos funcionários dessa empresa que falam que tá muito mais legal, porque tá tudo muito mais junto. Muito, a tecnologia sempre Perfeito. aproxima, né? Esse A poder do comunicação ela neutro. fica mais clara, a gente perde esse espaçamento que existe de hierarquia, de uma coisa muito verticalizada para um processo mais horizontal, onde o acesso, onde a troca precisa ser dinâmica, e eu ganho com isso, porque eu começo a conhecer o outro de uma forma e de um lugar diferente. Então, com certeza, é um Sim, processo que trouxe a oportunidade de conectarmos mais. Não só a questão, literalmente, como conectar aqui, mas conectarmos sim, com o outro, de entender realmente. A gente, no mundo da gestão, a gente tem falado muito de trocar a lista do to do para care. Então, a demanda que a gente chega num processo, quando não é digital, eu chego na tua mesa, coloco lá uma planilha de projetos, eu te dou o deadline e digo, ok, me entregue. Eu não olho para você, eu não sei como é que você... E hoje, nesse cenário que nós estamos, eu preciso entender em que momento você está. O líder que está sim, conseguindo ajustar esse to do com o to care, com o preocupar, com o cuidar, com dar acesso, muda toda a leitura. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui, mas assim, eu vivi uma experiência com a escola da minha filha. Ela estuda numa escola, os professores brasileiros, a maioria deles, não estavam acostumados com essa leitura de uma aula digital, de um Google Classroom, o que quer que seja. E daí, de uma hora para outra, eles têm que ser. E uma das professoras já falou: eu não sou youtuber, eu não sei engajar, eu não sei abrir aqui a câmera e falar. E aí, uma das coordenadoras me ligou e a gente bateu um papo e fiz: olha, antes de entregar uma plataforma, permita o acesso. O sim. acesso é você entender em que momento cada professor desse se encontra hoje, quais deles conhecem tecnologia, quais deles utilizam. Tem gente, inclusive, que não tem nem habilidades em Instagram, em abrir um vídeo, e tá tudo bem. Mais do que dar uma Sim. plataforma, mais do que introduzir a tecnologia, dê acesso a essa pessoa. Permita com que ela se conecte com o que é novo. E aí elas começaram a curtir tanto, e a gente viu professores que no início achavam que não teria a menor competência para... Estão dando um show, porque a gente Então, estava ali do lado. E aí a gente vem para o to care. Eu não estou dando só um to do, olha, você agora toma aqui a plataforma, você precisa dar o seu conteúdo e a sua aula nesse Google Classroom. Não, vem cá. Qual é o seu medo? Você está com medo de ser julgado? Você está com medo dos pais? Você está com medo de não conseguir conduzir os alunos? Esse convite para o to care, para o cuidado, é o que é essa nova era, é o que é esse novo normal, que as pessoas ainda não conseguem enxergar, mas que nós somos expostos e que nos traz a evidência de que o humano é o protagonista. exatamente. E o que faltou aqui, pegando um gancho sobre isso também, aqui em São Paulo, o que faltou é que no primeiro momento todo mundo queria os descontos da faculdade. Ninguém foi empático em entender que não mudou, não é EAD, é aula remota, né? Com toda essa dificuldade do aprendizado, né? Ainda que a escola dos meus filhos já tinha uma plataforma, só que não adianta ter se não usava. Usava para poucas coisas. Então os professores tiveram que se reinventar. E como eles vão melhorando, né? Porque aqui elas já estão fazendo vídeo e trocando de uma professora para outra, elas estão perfeitas, assim. Então, super legal e no ao vivo também. Mas é esse lado que a É a gente questão tem dos que 66 acessar. dias, né? É a questão dos Exatamente. 66 dias. Conhecimento, prática e repetição. Cada vez que eu repito, eu ganho músculo, eu melhoro minha performance. Então, se permitam conhecer, pratiquem e repitam. Essa repetição que vai fazer com que você evolua a um nível, se level que a gente quer buscar. Exatamente. Lília, citaram aqui o livro O Poder do Agora, que aborda esse estado de presença, que a Elaine colocou, que ela super recomenda. E o que, a gente já perguntou. Qual seria a mensagem que você daria para os profissionais aí que estão nos assistindo, como to do, né? Você já falou várias coisas, mas para a gente resumir, depois eu vou até mandar para vocês esses 5 skills. A gente está gerando alguns textos das lives, depois eu mando para sua aprovação, ela fica gravada, a Maravilha, gente consegue baixar, que essa live maravilha. foi super inspiradora. Qual que é a mensagem que Obrigada. você daria aqui para o pessoal? O que eu quero compartilhar com vocês é que vocês se permitam viver a sua melhor versão. Em 2016, eu conheci um novo conceito chamado Unique Value. E para muitas pessoas, elas ainda não acreditam, não reconhecem qual é o seu valor único.
Reconhecer o seu valor único é entender que você veio aqui por um projeto. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de crença, eu estou falando que você precisa entender que existe um propósito para você estar aqui. Se você ainda não conhece o seu propósito, aproveita essa oportunidade que o mundo está nos entregando e conecta com o divino que habita em você, para você gerar valor e impactar onde quer que você esteja. É um conteúdo em que a gente traz falando de gestão, falando de mediação, mas na verdade, o que é que a gente está querendo desenvolver? Desenvolver o humano, desenvolver o que você tem de melhor, desenvolver a sua alta performance, desenvolver o ser humano melhor. Porque nós estamos no momento onde a gente precisa disso. Então, você que está aqui hoje com a gente, entregue o seu melhor para o mundo. Se você ainda não sabe qual é ele, tá tudo bem, não tem problema. Você pode desenvolver. Não consigo fazer sozinho. Tem muita gente aí para te ajudar. Então, ninguém está dizendo para você fazer sozinho. Você pode sim pegar um coach, escolher um mentor, participar de algum grupo, fazer uma consultoria. Todas essas ferramentas são extremamente benéficas para você que deseja construir uma jornada de valor e quer deixar um legado. Então, o meu convite para você hoje é esse. Escolha o que você pode fazer, entregar para o mundo melhor. Entenda como um legado, a sua marca no mundo. Perfeito. Lília, deixa eu só relembrar os 5 skills que você colocou. O Davi, que trabalha comigo, ele digitou aqui. Eu vou ler só para a gente ver se ficou certinho. O mindset digital, capacidade de interagir com e através do digital, né? Skill cognitivo, o cérebro solucionador de problema, expandir, sendo curioso, sair fora da caixa, da área de atuação e estimular o cérebro, né? Perfeito. O skill emocional e social, que é a capacidade de servir, contribuir, colaborar com todos. O skill de liderança, que é liderar a si mesmo, não ter medo disso, né? Que é a gente liderar um trabalho humano, com criatividade, se expor à vulnerabilidade. O skill de coragem, que é agir com princípios sem medo de estar ali presente, né? Isso. E tomar todas essas decisões. E também adaptabilidade, que é esse conceito que você colocou aqui, lá fora estão falando um pouco de adaptação, mas que de agilidade, né? Que seria essa revolução 4.0, transição de forma estratégica para o digital. É isso mesmo, né? Espero ter contribuído com vocês, ter gerado valor. Contribuiu. Impacto. Com certeza, só tenho a agradecer. Então, as suas redes sociais é Lília Mariz mesmo, né? Se as pessoas quiserem seguir, tem várias lives super legais. Hoje eu vou estar fazendo uma live 18h30. Hoje eu vou estar fazendo uma live 18h30, trazendo um conceito que é muito pouco conversado, mas que já é realidade, principalmente fora do Brasil. Aqui também já começa, que é a gente trabalhar uma competência invisível. Eu vou compartilhar com vocês como essa competência invisível pode ser estratégica e transformar todo o processo que vocês estão construindo aí onde quer que vocês estejam. Às 18h30, lá no Lilian Marins. Perfeito, perfeito. Muita gratidão por ter aceitado o meu convite. Esse vai ser só o primeiro de muitos, tá? A gente ainda não se conhece fisicamente, né? Mas a gente vai se conhecer. Fisicamente não. Mas essa é a beleza da tecnologia, né? Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Podem compartilhar e depois vai ficar disponível na nossa página. Um beijo grande. Até. Obrigada, querida. Um beijo. Tudo de bom. Até. Para você também.